Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. Hoje nós vamos introduzir uma nova lição, qual? Chamado a fé, confiança que gera segurança. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. Já vimos na lição anterior que é fé. Fé é certeza, é esperar, é ter convicção no agir soberano de Deus. Coisas que se esperam sem ver, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a primeira pergunta que nós vamos procurar responder é: qual é o problema mais comum no ser humano? Qual é o problema mais comum na pessoa, naquele que quer buscar algo para preencher a sua vida? Justamente, o maior problema é a falta de confiança em Deus. É um problema mais comum do que se imagina. Por isso, a palavra de Deus nos exorta a sempre depositar a nossa fé em Deus e a confiar nele em todos os momentos e situações, sabendo que ele age para o nosso próprio bem, para nos sustentar, para nos fortalecer. E a palavra de Deus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Então, se nós queremos preencher o vazio da nossa vida, nós temos que crer em Deus e nos aproximar dele, ou seja, a buscá-lo de todo o nosso coração, para que possamos ter um relacionamento com ele e assim crer pela fé no impossível de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus está sempre nos exortando. A palavra de Deus nos exorta sempre. Mas como? O porquê que ela nos exorta sempre? Ela sempre nos exorta naquilo que é recorrente na vida do ser humano. Ou seja, aquilo que o homem precisa de fazer, mas ele faz tudo ao contrário. Por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, não vai exortar as mães a amarem seus filhos. Não precisa, porque elas amam. Contudo, a Bíblia vai sempre nos exortar a fazer aquilo que temos dificuldades em fazer, como, por exemplo, perdoar, orar, amar a Deus e amar ao próximo, amar uns aos outros e etc. Por isso, está sempre nos exortando a confiar em Deus e depositar toda a nossa fé nele. Porque confiar e ter fé em Deus é uma das dificuldades que nós temos. Sempre temos dúvidas se Deus vai fazer ou não. Muitos têm dúvidas se Deus existe ou não. É por isso que quando você vai de encontro à palavra de Deus, ela está nos exortando a depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Como podemos ver a falta de confiança em Deus? Se você olhar para a sua vida, se você olhar para as suas atitudes, você vai notar claramente se você confia ou não confia em Deus, se você tem ou não tem fé em Deus. A fé, como já dissemos, é certeza, é convicção de fatos que não se veem e a esperança de que Deus vai agir da melhor maneira para o nosso bem. A partir do momento que eu tenho dúvidas a respeito do que Deus vai fazer, eu estou desconfiando de Deus e a minha fé está enfraquecida. Então, fé é algo que nós cremos sem duvidar. Então, nós vamos ver que na palavra de Deus nós temos exemplos de sobra para mostrar que
nós não confiamos ou nós não depositamos a nossa fé em Deus. Por exemplo, a falta de confiança em Deus é algo tão comum que pode ser percebida na vida do povo de Deus desde o Êxodo. O Êxodo é a saída do povo de Israel do Egito. Quando Israel estava sendo escravizado, Deus manda Moisés lá tirar o povo para ir para a terra prometida. E quando Moisés tirou, eles foram para os desertos, e ali houve muita desconfiança de Deus, muita falta de fé. E um dos exemplos está aqui. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Êxodo capítulo 16, verso de 1 a 4. Então você vê, eles saíram do Egito e eles estavam querendo voltar para o Egito, porque eles queriam pão, eles queriam carne, e ali eles estavam sofrendo. Então eles não estavam confiando no agir de Deus, eles estavam duvidando da sua própria fé em Deus. Então o povo de Deus, desde o Êxodo, desconfia do Senhor, e muitas das vezes a falta de fé levaram eles novamente para o cativo, para o cativeiro, porque deixaram de servir a Deus, deixaram de buscar a Deus para buscarem a outros deuses. Também nós vamos ver a falta de fé e confiança em Deus de Sara, que riu da promessa de Deus. Abraão e Sara queriam ser pais. Sara queria ter mãe. Contudo, o seu ventre era estéril e ela já tinha 90 anos. E assim, Deus havia dado uma promessa para Abraão e Sara que ela seria mãe. E nessa promessa, Sara duvidou de Deus, que riu da promessa de Deus. Como nós podemos ver em Gênesis capítulo 18, verso 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Então ela duvidou de Deus e da sua promessa. Falta de fé. Se Deus promete, Ele cumpre as suas promessas. E também nós vamos ver no tempo de Jesus, os próprios discípulos de Jesus desconfiando de Deus, não tendo fé em Cristo Jesus. E ali nós temos vários exemplos, mas eu vou colocar apenas um. Marcos 6, 49 e 50. Eles, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Jesus veio andando por sobre as águas e eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma, e começaram a gritar. E Jesus diz: não temais, sou eu. Tem uma outra passagem que Jesus estava no barco com os discípulos dormindo, e o mar começou a ficar bravo, açoitando o barco de um lado para o outro, e eles foram lá e acordaram a Jesus, porque estavam com medo. E Jesus disse: homens de pequena fé. É assim, queridos, como nós podemos ver a falta de confiança em Deus, quando nós não cremos ou nós
duvidamos do agir de Deus, tendo considerado biblicamente que a falta de fé é algo comum de acontecer, devemos atentar para os princípios da palavra de Deus que nos ajudam a crescer em confiança diante dele, em todos os aspectos de nossa vida, tais como a salvação, os sofrimentos e a santificação. Então, como que nós vamos poder crescer? Como podemos crescer em confiança em Deus? Através da oração, através da meditação da palavra de Deus, buscando claramente uma vida de intimidade com o Senhor. Porque crescer na fé e na confiança em Deus, isso vai produzir em nós o fortalecimento da certeza da nossa salvação, do fortalecimento e da certeza que os sofrimentos contribuem para o nosso crescimento e fortalecimento da fé, e também a nossa santificação, fazendo com que deixamos do pecado para vivermos uma vida de retidão e de pureza diante do Senhor. Então, como podemos crescer em confiança em Deus? Reconhecendo nossa fraqueza e a necessidade de crescermos em fé. Para isso, nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2, primeira parte. Nós não podemos deixar de olhar para o Senhor. Nesse exemplo que eu dei para os irmãos, que Jesus andava por sobre as águas, Pedro disse: Senhor, se tu és Jesus Cristo mesmo, faça com que eu ande por sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. E ele saiu do barco, olhando para Jesus, e andou por sobre as águas. No momento que ele deixa de olhar para Jesus, para olhar para o mar e para os ventos, ele começou a se afundar. Queridos, é isso que nós temos que sempre ter em mente. Eu não posso tirar os meus olhos de Cristo Jesus. Eu tenho que olhar firmemente, pois Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Por isso, estudaremos a seguir, a partir de amanhã, a confiança aplicada a 3 importantes aspectos da vida cristã. Então, não percam esta oportunidade de estudar chamado à fé, confiança que gera segurança. Então, nessa introdução, o que é que nós aprendemos? Qual é o problema mais comum no ser humano? Porque a palavra de Deus está sempre nos exortando. Como podemos ver a falta de fé em confiança, a falta de confiança em Deus? Como podemos crescer em confiança em Deus? Olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar, queridos? Senhor, precisamos de fé, precisamos crescer, precisamos confiar, precisamos de maturidade, ao invés de sermos crianças espirituais. Trata, Senhor Deus, com a nossa confiança e com a nossa fé no Senhor. Venha nos fortalecer dia após dia, para fugirmos do pecado e vivermos em santificação para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa, Senhor Deus, cada família, restaurando casamentos, restaurando vidas, libertando de todo vício, de todo mal e de todo pecado. Trabalhando na vida dos nossos filhos, ó Pai, crescendo eles em estatura e graça diante do Senhor. Sustenta a família debaixo das tuas mãos poderosas. Abençoe a nossa nação, abençoe o nosso povo, ó Pai. Ó Deus querido, que tudo, Senhor Deus, seja resolvido de acordo com a tua santa e divina vontade. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Coloque a tua mão sobre cada enfermo, ó Pai, curando, mas seja conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, hoje e sempre.
Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.